Hoje o 10 por 1 é com o fonoaudiólogo Domingos Sávio e é uma parceria com o jornal 7 Dias. Domingos Sávio é um respeitado fonoaudiólogo que tem dentre as especialidades o estudo da voz e da linguística e por sua metodologia dinâmica e eficiente se tornou dileto dos pacientes comuns, além de profissionais do meio artístico e musical, tanto do Brasil quanto do exterior. Hoje o expert em distúrbios estética vocal e fonética experimental nos presenteia com uma breve conversa sobre a saúde da voz, cuidados preventivos, práticas prejudiciais e os seus limites. Um a um, ele explica as causas e os tratamentos para problemas populares, como os calos vocais, a rouquidão, a língua presa, a gagueira, o ronco, a fanhoseza, a surdez e a mudez. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Qual é o papel do fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo é um profissional da comunicação, né? Ele trata desde os distúrbios, sejam da voz, né? Da linguagem, da motricidade oral, como também o trabalho de estética. No meu caso, de estética da voz. Qual é a importância da voz? A voz é o instrumento de trabalho de um profissional da voz, por exemplo. Então você ganha, né, a sua vida, muitas pessoas, muitos profissionais da voz, por exemplo, o professor, né, ele ganha a sua vida através da sua voz. A voz é o instrumento de trabalho de um profissional. Mas também a voz, né, é o retrato do que você é. Se você está feliz, a voz, ela se mostra feliz. A voz, ela possui uma identidade única? Cada pessoa tem uma única voz? Exato. Cada pessoa tem a sua voz. A voz é a sua imagem acústica, é a sua identidade. É quem você é. Não existem, como eu disse, né, duas vozes iguais. Do que trata a estética vocal, que é a sua especialidade? Trata da, né, o próprio nome diz, estética, da beleza da voz, né? Agora, não a beleza como nós entendemos, a voz certinha, bonita, projetada, veludada, não. É a voz que o ator precisa para o teatro, né? Para, por exemplo, exercer um personagem, um ator homem, né? Construir um personagem feminino, então um trabalho de estética. Né? No caso da mulher também, que faz um personagem masculino, né? Ou um personagem de gênero, né? De outro gênero, por exemplo, é um trabalho de estética vocal. Até no dia a dia, aquela pessoa que fala alto demais ou baixo demais? Sim, sim, aí é um trabalho de reeducação da voz, né? É de estética também, mas é um trabalho de reeducação. Você se conhecer, né? Se ouvir, aprender a se ouvir é fundamental para que você possa se colocar bem no seu meio, né, no seu entorno. Qual é a correlação entre o sistema nervoso e a voz? O sistema nervoso regula, né, todo o funcionamento do nosso corpo, né? A voz faz parte do construto, né, humano. Né? Então, uma alteração no sistema nervoso central pode causar uma alteração de voz. Eu tenho, por exemplo, aí tem inúmeros casos, vou dar um exemplo. Eu posso ter uma paralisia bilateral das pregas vocais por uma alteração, por uma lesão no sistema nervoso central. Né? Também no sistema nervoso periférico, uma disartria, né? Que altera muito a voz. Antigamente dava-se o nome de disartrofonia. Em consequência, a grande alteração na voz. Então, inúmeros casos que nós poderíamos citar. É possível analisar a personalidade de alguém pela voz? Sim, a voz é um indício, né? A voz, como nós vimos, né, é a sua identidade sonora. Então, você percebe muito de uma pessoa através, né, por intermédio da voz, né? De uma observação aguçada da maneira de falar, de se expressar daquela pessoa. Tem pessoas que passam antipatia através da voz, né? Tem pessoas que debocham através da voz, né? Então a voz, ela fala muito de quem você é. Existe uma grande diferença de uma pessoa comum para um cantor? No que diz respeito à anatomia? Sim, não diria uma grande diferença, né? Tem gente que tem uma voz belíssima, mas nunca vai ser cantor, porque o cantor não está, né, na pessoa. Para você cantar, você tem que ter talento, tem que ter o desejo de cantar, né? É o desejo que move também a voz.
Não basta ter. Tem cantores que têm uma voz pequenininha. Nara Leão, a saudosa Nara Leão, tinha uma voz pequena e era uma cantora extraordinária. A Elis Regina tinha uma voz, uma extensão imensa e também foi uma cantora extraordinária. Então a gente não pode dizer, né, que existe uma diferença. Eu acho que existe o talento, A performance, né, a performance, a forma como se usa. Exato, o desejo de ser cantor, né? A pessoa que quer cantar, que sente o prazer de cantar. Né? E qual é a importância da respiração? A respiração é tudo, não existe voz sem ar. Eu falo aqui, você está falando, né, por intermédio do ar sonorizado, o som que eu produzo, né, um j, não, sh, isso é ar sonorizado, transformado num significante, que é o sh, que nós conhecemos, e o j, por exemplo, né, isso é ar. Então não existe voz sem ar. Né? Qual é o impacto do estresse na voz? Enorme, né? Uma pessoa, como nós vimos, a voz é o que você é. Se você está cansado, se você está estressado, isso se mostra, se revela, né, por intermédio da sua expressão, da sua voz. Né? Você mesmo diz, né, o que houve, fulano? Você não está bem, a sua voz está para baixo, né? Está cansada, o que houve com você? Né? Então a voz diz muito quem a pessoa é. Né? Calos vocais. Que são os famosos nódulos vocais. É uma das principais patologias da voz. Né? Talvez seja a mais comum. É muito comum nódulos, né? Calos na infância, na criança, sobretudo menino, né? Porque tem uma atividade vocal com muitos gritos, mais intensa, futebol, enfim. Como também no caso do professor, do ator, né? Que trabalha muito, né? Que utiliza muito a sua voz, por exemplo, em sala de aula, no caso do professor, de forma inadequada. O calo nas pregas vocais, em geral, é na região central, que é a região de maior atrito. Né? Daí associar o calo, o nódulo, ao uso inadequado da voz. Rouquidão. Rouquidão é o tipo de voz. Rouquidão não é uma patologia, né? É um sinal, é um sintoma, que alguma coisa vai mal com aquela pessoa. Pode estar associado a um nódulo, a um calo, a um pólipo, pode estar associado a uma disfonia funcional, a um quadro funcional sem patologia, ou, veja bem, também pode ser um tipo vocal padrão. Né? Por exemplo, o Rod Stewart é maravilhoso, ele é rouco, ele canta rouco, mas ali a rouquidão está adaptada, não se mexe naquela rouquidão. Como também o cantar anasalado, no caso do Roberto Carlos, é belíssimo, não se mexe. Você não pode dizer que ele tem um distúrbio. E a língua presa? A língua presa é o freio, né, de língua que é curto, que pode ser resolvido com exercícios fonoaudiológicos, como também pode existir a necessidade de uma frenectomia, cortar esse freio da língua. Os gagos? Os gagos, não se sabe a causa de fato da gagueira, mas a gagueira não tem cura, mas tem controle. Você pode até tratar um gago, né, um fonoaudiólogo, especialista em gagueira, e a pessoa não perceber que ela é um gago. Né? O gago, a gagueira, que é a disfemia, eu prefiro falar, né, a gagueira acredita-se que seja uma alteração do ato motor da fala, mas tem bastante compromisso emocional envolvido. É importante falar que o gago, quando canta, quando declama uma poesia, não gagueja, né? Porque ele não precisa ordenar o pensamento, digamos assim. A partitura já está pronta. Né? E o fanho? O fanho é uma alteração ruim, né? No caso, quando a pessoa não é o Roberto Carlos, por exemplo, não é fanho. Ele tem uma voz anasalada. Mas no caso do fanho, ele pode ser por uma incompetência velar, um véu palatino preguiçoso, precisa de um fonoaudiólogo para corrigir, ou então aí é uma alteração patológica, né? Uma insuficiência velar, no caso um palato curto congênito. Todos esses problemas têm tratamento? Todos os problemas têm tratamento e melhoram muito. No caso do fanho, quanto mais cedo, melhor.
tá? Porque em decorrência da neuroplasticidade, né? Neurológica. O bem-estar da voz, qual é a repercussão da alimentação? A alimentação ela é fundamental, né? É um dos quesitos do bem-estar vocal, da voz, né? Vocal, da saúde vocal. Alimentar-se bem é fundamental, porque a voz é uma atividade muscular, é uma atividade de trabalho. Se você não está alimentado, né, a musculatura vai se ressentir, né? As pregas vocais são músculos. E para produzir a voz, eu não só preciso das pregas vocais, como de um conjunto de músculos intrínsecos e extrínsecos da laringe. Como cuidar bem da voz? Dormindo bem, bastante, né? Hidratando a voz. No caso de um profissional da voz, aquecendo a voz antes, né, de iniciar o seu ofício, desaquecendo a voz no final do seu ofício. Chegamos ao final. Muito obrigado, professor. Chegamos aí ao fim de mais um 10 por 1 e até a próxima. Tchau!